É o case de uma empresária que fazia doces para fora, né? Fazia doces. E aí, qual que era a situação dela? Ela e o esposo. Quando ela veio me procurar, presta atenção, gente. A dificuldade, a reclamação, presta atenção como às vezes, é por isso que é bom mentoria. Porque você vai com uma, achando que seu problema é você volta e fala assim, Jesus amado, o problema era outro. Ainda bem que eu descobri. Porque o problema que ela me falava é que ela produzia todos aqueles doces sozinha e o marido dela fazia a parte comercial, ou seja, prospecção, vendas, etc. E ele era muito bom nisso, olha que legal. Ele era muito bom nisso e ela era muito boa no que fazia. Então eles estavam nos papéis certos, beleza. Só que, qual que a abordagem que ela veio me falar é que ela precisava de alguém para o comercial, para ajudar o esposo. Eu falei, eu preciso vender mais. Na verdade, gente, todas as empresárias, se você for ver live de marketing digital de Instagram, se você for ver live de vendas, tá assim, ó. Todo mundo quer vender mais. Tá errado, Paulo? Não, não tá errado. Mas, gente, o Instagram não vai salvar o seu negócio. Se o seu negócio estiver mal estruturado, desorganizado, se a casa estiver desorganizada. Se você vender mais e também estiver com prejuízo ou vendendo, né, com uma margem errada ali, pelo contrário, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter. Então, essa empresária, ela chegou até mim, até com um bom problema, vamos dizer assim. Eu preciso resolver o meu comercial, porque eu trabalho, eu faço os doces, meu marido vende. Aí eu falei assim, ok, você vende o quê? Eu vendo doces. Pra quem? É pessoa física. Ok? Você pode vender em comércios? Não, porque o doce tem validade curta, né? 10 dias. Eu falei, ok. Quais são os seus canais de venda? Lembra das perguntas que eu falei? Ó, o produto, o público e os canais de vendas. Perguntando tudo. Anotem aí. Qual é o teu produto, o público, quais são os seus canais de vendas? Aí, o que dava mesmo um bom a parte das vendas era esse trabalho tete a tete que o marido fazia. Que ele ia nos escritórios, ele ia em salões, vendia ali para as pessoas, né? E Instagram também, obviamente, é uma ótima ferramenta. E ela estava achando que o problema dela era com o comercial, era com as vendas. E daí eu falei assim, mas qual é a sua capacidade? Só você faz os doces, qual é a tua capacidade de produção? São 1.600 por mês. Aí eu falei assim, mas peraí, uma coisa não tá batendo aí, amiga. Se você melhorar, vamos dizer assim, o teu comercial, contratar alguém para ajudar o seu marido, ou fazer uns anúncios, né, de Instagram para poder incrementar as vendas agora no fim do ano, por exemplo, você vai dar conta? Então veja bem. Entende como a questão não é só aumentar as vendas? Uma frase aí que eu aprendi, gente, por favor, anotem. Você não pode investir na estrutura antes de investir na estratégia. Então, o que ela já queria fazer? Que foi a segunda pergunta dela. Eu estava pensando, então, depois que eu fiz isso, perguntei isso, se ela ia dar conta, eu estava pensando, então, em comprar um maquinário. Pensei, caramba, maquinário é caro. Aí vem essa frase que eu acabei de falar. Você não pode investir na estrutura antes de investir na estratégia. Aí eu falei, peraí, calma, para tudo. Que tal você contratar alguma auxiliar para você? Para você. Porque eu perguntei, né? Marido, você consegue, você sozinho, né? Aumentar as vendas? Consigo. Só que se ele aumentar as vendas, ela não consegue fazer sozinha a demanda. Imagina, se eu vendo 2.000, eu não consigo produzir 2.000 porque eu só consigo produzir 1.600. Então, qual que foi a solução? A solução foi, eu preciso encontrar alguém para ajudá-la, um auxiliar de cozinha, uma chefe, uma engenheira de alimentos, alguém para ajudá-la a produzir mais,
ok? Dá vazão, porque o cara lá do comercial, ele conseguiria ainda sozinho, isso não é permanente, gente, obviamente, fazer mais vendas, captar mais clientes. Você percebe? E Paula, e por que ela não deveria comprar um maquinário? Você primeiro precisa produzir mais, você precisa colocar mais dinheiro em caixa para depois investir nisso. Porque é um investimento, gente, que não é só a máquina, é o treinamento. Você vai ter que ter também uma pessoa para ficar lá, não é verdade? Uma pessoa para conduzir. Então, quer dizer, você está investindo mais na estrutura do que na estratégia, neste primeiro momento. Depois, contrate uma assistente lá na cozinha. Pode contratar uma segunda, porque o que eles me disseram é que a aceitação desse produto é muito boa. Eles tinham um grande mercado. E aí, nessa área de alimentação, precisa entender que pode ter esses picos e depois, né, estabilizar. Por isso, olha lá aquela história da estratégia. Pensando nisso, ela precisa também pensar quando essas vendas se estabilizarem e também pensar em quê? Em inovação. Porque você vai vender agora pro resto da vida esses mesmos tipos de doces? Não vai variar, não vai inovar, não vai colocar uma novidade para o Natal, uma novidade, como eu falei, de sazonalidade. Ah, vai. Quem é que vai pensar sobre isso? Se a pessoa está por aqui trabalhando na cozinha de noite, a produção, a capacidade produtiva dela já estava aqui. Entende? Então, isso é trabalhar a estratégia. Não adianta você ir lá na rua captar mais pedidos. Aí você vai ficar até aqui e aquela história, aquela história que cabe aqui também, né? Eu falo muito para serviços, mas caberia aqui a história da agenda cheia, preço errado. Uma outra solução possível, vocês podem anotar aí, ver se cabe ao negócio de vocês, aumenta o preço? Também. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre essa história da agenda cheia, né, preço errado. Sobe então o valor da tua sessão, da sua consultoria. Trabalhe menos e ganhe mais. É que quando a gente fala isso, tem muita gente com crenças, né, que fala assim, ai, que feio, parece que, né? Não, o intuito é sempre esse, é valorizar, né, o nosso trabalho. E aí, no caso desta empreendedora, o que nós fechamos então? Primeiro passo, contratar alguém para desafogá-la lá na cozinha, ok? Alguém com capacidade, né, técnica, olha o técnico entrando aí de novo, para ajudá-la com a produção dos doces. E aí, o esposo conseguiria acelerar as vendas, que ele ainda tinha margem para vender mais, não estava vendendo, por quê? Porque a capacidade já estava no limite, lembra? E ela vai ter esse backup. Depois, contrate mais alguém. Aonde, Paula? Lá na cozinha. Pensem que esses dois proprietários, gente, né, esses sócios, eles precisam pensar na estratégia. Pensem sempre nisso. Ninguém que ele contratar vai ficar ali, agora você tem que inovar, vamos lançar um novo sabor, vamos fazer desse jeito. Ninguém ali. Porque se eles vão contratar alguém, auxiliar de cozinha, como fala, alguém que tenha feito esses cursos técnicos, né, de gastronomia ou o que for, a pessoa não vai pensar na estratégia. Responsabilidade é da empresária, responsabilidade é do dono, é da dona. Percebe? Então, eu acho muito interessante esse caso, porque, né, ela chegou, né, com um pedido, né? Às vezes você vai num lugar, é como se você fosse ao médico e falasse assim, olha, tô com uma dor aqui, isso é isso, tá? Eu já dou o diagnóstico, né? E eu quero que você me ajude a fazer esse tratamento. Mas peraí, gente, o médico sou eu. Vamos analisar melhor, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um exame de imagem, e aí a gente vai conversando, ver que não é nada daquilo.
Então, nem sempre o teu problema é venda. Se você está com muita produção, pense então, número 1, se aumentar o preço é viável, tá? Você precisa conhecer o quê? O teu público, né? Produto, público, canais de vendas. Não esqueçam isso. Produto, público, canais de vendas. Aí eu não consigo, no caso dela, ela não ia aumentar por hora os produtos, os doces, ok. Então o que que ficou? Ela estava na capacidade máxima dela, certo? Vamos contratar alguém para auxiliar você lá na cozinha. O seu marido continua vendendo e aí ele tem mais possibilidade de aumentar essas vendas, porque ele conseguia, ele disse que conseguia. Depois, contratar outra pessoa para a cozinha e ou um assistente para aumentar as vendas, porque daí você vai ver até quando essa capacidade vai aumentar. Uma outra coisa que eu quero finalizar aqui e deixar, que eu sempre falo para todas, tá? Para todas. É você, quando você começar a construir um time, quando você começar a ter uma equipe, você fazer premiação. Faça premiações. Então, você sabe, e sempre puxando pra cima, tá, gente? Eu já vi pessoas falando assim, não vou nem propor porque eles já estão na capacidade máxima. Gente, não subestime o poder da motivação.